Muito bom dia, meu querido irmão e amigo da IEBA, Igreja Evangélica Batista de Angra do Heroísmo. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez para mais uma EBD. O título da nossa lição de hoje é Rejeitado. Nós estamos no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 30. E a nossa revista tem como subtítulo A Dádiva de Salvação de Jesus será rejeitada por alguns, né? Lamentavelmente, conduzindo ao seu julgamento. Então apanha aí a sua Bíblia, que nós vamos estudar Lucas, capítulo 4, do versículo 16 ao 30, o início do ministério do nosso Senhor Jesus. Para nós compreendermos o nosso contexto, então, para tentarmos entender de onde esse texto se encontra, né? No contexto maior é o Novo Testamento, um contexto mais próximo, digamos, é o Evangelho de Lucas, não é? Sabemos que Lucas foi um médico amado, um gentil a escrever, não é algo que é uma exceção em toda a Escritura. Ele escreve o Evangelho segundo Lucas e Atos dos Apóstolos, então é importante entender isso para saber que há uma sensibilidade para com os gentios, né? Para os que não são judeus. E o nosso contexto mais próximo, então, no Evangelho de Lucas, a revista vai nos lembrar disso, então vai falar primeiro sobre o batismo de Jesus. Jesus é batizado e dá início ao seu ministério. Lucas, então, escreve a genealogia de Jesus, não é? Para mostrar sua origem, e faz ali um paralelo entre Jesus e Adão, que é bem interessante também. É bom isso era importante para os primeiros leitores de origem judaica e também para os gentios, né? Para que eles entendessem a origem. A genealogia ela transmite uma ideia de mais ou menos uma certidão de nascimento hoje nos nossos dias, né? Depois o Espírito Santo do Senhor levou Jesus ao deserto para ser tentado, né, pelo diabo. É o início do nosso capítulo 4, até o versículo 13. Então é a tentação de Jesus. Um outro ponto importante é que aí é o início do seu ministério público. Nós já falamos sobre isso, né? Ele faz essa viagem, então, desse lugar da tentação, em que os estudiosos acreditam que eram umas montanhas ali em Jericó, e vai em direção a Nazaré, que é a sua, digamos, a sua origem, né? Onde estava a sua família, o seu contexto mais próximo, e ali ele dá início ao seu ministério. Esse primeiro bloco no Evangelho de Lucas, na verdade seria ali o segundo, não é? Porque os primeiros versículos é a introdução do seu nascimento. Então, é a sua primeira parte do ministério, que acontece na região da Galileia. Então, vai desse capítulo 4 até o capítulo 9. Queridos irmãos, a nível de ilustração, então, nós temos aí duas imagens, uma do monte à esquerda, do monte da tentação. Isso fica em Jericó, hoje é um território palestino. Então a gente entra nesse espaço com muito cuidado, mas é tudo muito seguro. Então a gente olha e vê ali uma cadeia, um conjunto de montanhas, e temos então o Monte da Tentação. Então os estudiosos acreditam que foi nessa região, já naquela altura, muitos se isolavam nesses espaços, né, para terem esses tempos de isolamento, para ouvirem, para discernirem a voz do Senhor, tomarem assim decisões. É um lugar que já havia essa peregrinação na época de Jesus, não era novidade. E mais à direita nós temos então uma fotografia de uma sinagoga em Nazaré, na cidade de Nazaré. Hoje a cidade de Nazaré é uma cidade completamente diferente da cidade na época de Jesus, que era uma vilazinha de Nazaré. Mas nesse lugar, nesse sítio histórico, nós temos lá, né, uma vila mesmo. Eles construíram uma vila com o máximo de semelhança daquela que seria Nazaré na época de Jesus. É um lugar mesmo
onde Jesus frequentou. É mesmo aquela região. Lá tem uma pedra, por exemplo, que hoje já é provado que aquela pedra é da época de Jesus, onde eles faziam uma colheita das azeitonas e havia ali a produção do azeite, né? Depois, mais à direita, então, um mapa. A gente entra aí no Google Mapa, né? Mapas. A gente faz essa distância entre a montanha, essa montanha da tentação, né? Até Nazaré. Foi o caminho, então, de volta feito por Jesus. Aí, em linha reta, tem aproximadamente 92,51 quilômetros, mas levando em consideração os caminhos, a gente não sabe qual era o caminho antigo, pelo menos eu não sei, mas a gente leva em média por volta de 100 ou talvez um pouco mais de 100 quilômetros. Foi o caminho que Jesus percorreu quando ele termina esse seu processo, né, de tentação, provação e aprovação no deserto, e vai até Nazaré, que era a cidade do seu contexto parental e familiar. Vamos então ao nosso texto. Hoje eu fiz a divisão em 3 pontos. O primeiro, do versículo 16 ao versículo 21. Você tem aí a sua Bíblia, pode fazer a leitura na sua Bíblia. Então diz assim a palavra do Senhor: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Que texto precioso, não é? Cumprimento de uma profecia. Esse texto lido por Jesus encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 61, né? Uma profecia a respeito do Messias. Então, se a gente lembrar o contexto, Jesus entra num dia de sábado, porque ele era um judeu, e o judeu guardava o sábado. Ah, pastor, então hoje, porque nós não vamos ao culto no sábado, mas no domingo? Porque houve uma mudança devido à pessoa de Jesus, não é? A lei moral de guardarmos, de separarmos um dia de 7 dias para o nosso descanso, não só físico, mental, mas espiritual, um dia de adoração. Nós fazemos isso aos domingos, porque a gente vê isso no Novo Testamento, agora como o dia do Senhor, o dia da ressurreição do Senhor, não é? O dia da nossa vitória. Mas para o Senhor não é o dia que é mais importante, mas é o princípio daquele dia que é o mais importante. Então, o Senhor Jesus, quando foi questionado em outro texto, ele diz que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E que ele era o Senhor, ele é o Senhor do sábado. Então, só para a gente lembrar disso, ele vivia no seu contexto e ele cumpriu toda a lei. Então, ele vai ao sábado, na sinagoga. A sinagoga, mais ou menos o que seria hoje a nossa igreja, não é? Um espaço ali para que eles estudassem as escrituras, havia oportunidade de leitura. E como Jesus vem desse período dos 40 dias no deserto, há uma expectativa no meio do povo, no meio dos seus familiares, não é? O que ele vai nos trazer? Então Jesus apresenta essa grande revelação do texto de Isaías, que é um texto, não é? Algumas pessoas chamam o livro de Isaías o Evangelho do Antigo Testamento, que fala muito sobre o Messias. Então, o Senhor lê esse texto, que é um texto profético, é um texto que aponta para a vinda do Messias, e de maneira maravilhosa ele diz: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Olha que maravilha, irmãos. Ah, que maravilha, não é?
E o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Os pobres aqui vai além da pobreza financeira, condições financeiras, a pobreza de espírito, a nossa carência de alma, porque longe de Deus todos nós somos pobres, nós somos miseráveis, né? Essa é a nossa condição humana longe do nosso Deus. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, uma cura para o pecado, a cura para esse distanciamento nosso do nosso Pai Celestial. Ele veio trazer a cura, apregoar liberdade aos cativos, ao cativeiro espiritual, e dar vista aos cegos. A Bíblia diz, lá no livro de Atos, não é? Que o inimigo das nossas almas, ele cega o nosso entendimento. Então o Senhor vem para nos dar vista, olhos, nova visão espiritual, a pôr em liberdade os oprimidos, porque o diabo ele oprime as pessoas, e anunciar o ano aceitável do Senhor, ou seja, o ano, Deus tem uma agenda, não é? Tem um tempo para todas as coisas. Então, o ano aceitável, o ano da vinda do Messias e o ano do retorno do Messias nesse calendário, nessa agenda do nosso Deus. E ele fez isso, ele cumpriu, é o que diz esse texto. Segundo bloco, então, da nossa leitura, do versículo 22 ao versículo 27, está escrito assim: todos lhe davam um testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, uma mulher viúva, e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Então, se a gente olha, se a gente ler esse contexto, as pessoas estavam maravilhadas com as palavras de graça que saíam da sua boca. Havia uma expectativa sobre o que aquele jovem nazareno iria dizer naquele dia na sinagoga. Né? Eles conheciam, não é este o filho de José? Mas então Jesus vê a incredulidade no coração deles. E Jesus usa então provérbios, né? Médico, cura-te a ti mesmo. Depois ele vai dizer: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Ele usa isso para mostrar, para apontar para a incredulidade dos seus familiares, que só conseguiam, não só os seus familiares, amigos, aquele contexto de Nazaré, não é? Da sua terra, que só conseguiam olhar para o Jesus, filho de José, e não Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Então Jesus aponta a sua incredulidade e além desses provérbios, ou deste provérbio, né? Os estudiosos acreditam que aqui há mais de um provérbio, alguns estudiosos, né? E Jesus vai então citar 2 textos das Escrituras para mostrar a incredulidade daquele povo. Mostrar que Elias e Eliseu, 2 profetas que são muito respeitados no contexto de Israel. E então, quando Elias vai providenciar o socorro, ele procura uma viúva não israelita, né? E quando o profeta Eliseu cura um homem que tinha ali lepra, purifica o homem, né? Leproso, ele procura um Ciro Naamã, porque eles acreditaram, porque eles creram. Então Jesus denuncia a incredulidade dos seus parentes, da sua família, dos seus amigos no contexto de Nazaré. E o que acontece? Vamos então para já o último bloco.
Lembrem-se que esse bloco começa com um povo maravilhado, né? Eles se maravilhavam das palavras de graça que saíam de sua boca. Mas quando Jesus denuncia o pecado, o que que acontece? A gente vai ver então no último bloco. Então, os últimos versículos, do versículo 28 ao 30, está escrito assim: "E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira." Todos. Né? Então, quando o pecado é denunciado, quando nós somos confrontados, há duas atitudes: ou há um arrependimento genuíno, um quebrantamento, ou uma raiva, uma ira, porque ninguém gosta de ouvir verdades, né? Na verdade, a Bíblia diz que o sábio gosta de ouvir verdades, mas o tolo não. E ele se enche de ira. Todos ficam irados. O versículo 29 diz: "E levantando-se o expulsaram da cidade, e o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem." Uau! No versículo anterior, eles estavam maravilhados com as palavras de Jesus. Agora, irados, eles levam Jesus. Por que que eles tomam uma atitude tão violenta assim? Por quê? Porque eles acharam, eles viram, eles conheciam mais Jesus. Eles conviviam com Jesus. E Jesus, depois então desse período, início do seu ministério, no batismo com João Batista, e o seu período no deserto, Jesus se apresenta como o Messias. Aquilo criou uma confusão mental. Né? Eles não acreditavam em Jesus. A gente vai acompanhar depois na Bíblia que até os seus irmãos não acreditavam nele. Né? A gente tem Tiago, ou Tiago, não é? Que é irmão de Jesus, que escreve a epístola, mas esse movimento, essa conversão, acontece só depois da ressurreição. Então, Jesus denuncia, e nesse ambiente de incredulidade não há cura, não há mudança, porque isso acontece num ambiente de fé, não é? Em que as pessoas acreditam. E depois a gente vê que nesse mesmo capítulo 4, Jesus se desloca, sai dali, e depois em Cafarnaum, por exemplo, milagres acontecem. Então, aquilo era uma heresia para aquele povo, aquilo que Jesus estava a dizer. Por isso eles ficam tão irados, não é? E isso mostra a divindade de Jesus também, porque isso provocava ira. Era como se alguém dissesse para mim: "Olha, eu sou o filho de Deus." E eu hoje, aqui alguém chegasse na igreja: "Olha, eu sou o filho de Deus." E eu ia ficar escandalizado, né? E muito chateado. Então, é mais ou menos esse contexto. Mas cuidado com a ira. Olha que a ira fez com que eles levassem a Jesus e iam matar a Jesus. A gente tem que ter cuidado com os nossos sentimentos. Né? Mas isso faz parte daquele contexto histórico e religioso. Então, levantando-se, o expulsaram da cidade, o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Que maravilha! Mais uma característica da divindade de Jesus, porque Jesus sabia que ele não morreria naquele dia, daquela maneira. Ele seria crucificado, ele veio com uma missão para morrer, para assumir o nosso lugar. Então não é de acordo com a vontade humana. A sua morte foi totalmente planeada por Deus. E aconteceria. Então, de forma milagrosa, não sabemos como, se eles ficaram paralisados, se Jesus foi transladado, não sabemos. Mas a verdade é que Jesus, ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Então, esse é o terceiro bloco. Que texto precioso, não é? Eu vou mostrar mais uma fotografia a nível de ilustração do nosso texto de hoje. Então, nós temos aí uma fotografia panorâmica do monte, do precipício, onde eles levaram Jesus. Esse monte fica em Nazaré.
A cidade é construída ao pé do monte. Então eles levaram Jesus para... Não sabemos o ponto exato onde isso aconteceu, mas essa é uma visão panorâmica onde eles tentaram assassinar a Jesus, matar a Jesus, né? Porque achava que aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus anunciou era algo muito escandaloso, herético, ele se anunciar como o Messias. Aí Jesus passa então no meio deles. Então esse lugar, o cume, né? a montanha, o monte do precipício. Olha que imagem aérea linda da nação de Israel. Aprendemos, agora temos que aplicar. O que podemos aplicar à nossa vida desse texto? Então, a nossa revista vai destacar 3 pontos para nós aplicarmos, para pensarmos e vivermos, aplicarmos desta narrativa. É que Jesus veio para nos dar a salvação, então ele é o Messias, tão esperado e prometido, né? Aquele que viria da linhagem de Abraão para abençoar todas as famílias da terra. Jesus veio para nos dar a salvação. Segundo ponto, ou seja, ele é o nosso Salvador. Segundo ponto, todos devem examinar os seus pressupostos sobre Jesus. A revista vem nos mostrar, ter esse cuidado, porque devemos ver, olhar para Jesus como a Bíblia aponta, como a Bíblia nos ensina, como as Escrituras vai nos orientar, como um filho de Deus. Esse é o fundamento de toda a nossa fé. Jesus Cristo, Jesus o Messias, Jesus o Filho de Deus. Não é mais um filho, ele é o Filho unigênito, é o Filho em natureza, em essência, eterno, qual Criador. Então esse é o nosso Jesus. Então é bom a gente lembrar disso, né? Porque esse é o fundamento da nossa fé. E por fim, rejeitar Jesus não muda a sua identidade, não muda quem ele é. Ele continuou a sua missão e ele cumpriu o seu propósito. Nós é que sofremos. Aqueles que rejeitam a Jesus sofrem e sofrerão as consequências que são horrorosas. Porque Jesus é o presente de Deus para nós. É Deus entregar o seu próprio Filho. Vai além de toda a nossa compreensão. Esse amor. Então, rejeitar isso não muda quem Jesus é, mas vai trazer consequências horrorosas. Né? Então, lembrar que Jesus cumpriu o seu propósito, mas devemos ter atenção a respeito disso. Tá bom? Então, são essas as nossas aplicações. E atenção máxima, porque essa é a decisão, a escolha mais importante da nossa vida. Então, essa é a nossa lição de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tá bom? Que Jesus encontre um lugar no seu coração, um lugar de senhorio, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.